Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre radiação beta. Vamos ver suas propriedades. Radiação beta. Radiação beta consiste de elétrons ou pósitrons. Que são pósitrons, são elétrons com carga positiva, emitida por elementos radioativos. A emissão ocorre no núcleo devido a uma transformação interna do próton em nêutron ou nêutron em próton. Interessante isso aí. O nêutron ele tem uma massa um pouquinho maior que o próton. O próton, internamente, ele pode transformar em nêutron e vice-versa, o nêutron transformar em próton. Então, gera uma transmutação nuclear, transmutação do elemento. Isso é interessante, essa propriedade. A maioria das emissões beta segue essa propriedade. A maioria. Nêutron transformando em próton, próton transformando em nêutron. Vamos ver aqui uma reação, ó. O nêutron, o que é o nêutron? Ele tem carga 0, massa 1. Ele transforma em próton, massa 1 e carga 1, massa 1. Para conservar, o princípio da conservação da carga, aqui tem 0. Do outro lado da equação aqui tem 0 de carga também. Então aqui vai ter menos 1, mais 1, menos 1. A carga do elétron convencionado em física nuclear, carga 0, massa 0, e a massa do próton é 1. Então, 1 mais 0 é 1, 0 é 1 menos 1. Aí libera mais um antineutrino, partícula de balanceamento energético. Pode acontecer internamente que o próton transforma num nêutron. Ó, se a carga dele é 1, ele tem que ter um do outro lado. O nêutron vai emitir o quê? Um elétron com carga positiva. A massa 0, o nêutron é 1, 1 aqui é igual a 1 mais 0, e mais o neutrino, que é balanceamento energético. Uma partícula especial. Elas podem ser ejetadas a quase 99,8% da velocidade da luz, e dependendo de sua energia. Lá em 1930, os físicos, analisando essas reações nucleares no decaimento beta, eles viram que conserva a carga, conserva a massa, mas não estava conservando a energia. A energia dos reagentes estava faltando no produto. O balanceamento não estava batendo. E os físicos ficaram malucos naquela época. O Niels Bohr, não é? Um dos fundadores da mecânica quântica, física nuclear também, ele chegou a conjecturar que talvez o princípio de conservação de massa e energia não valha para partículas atômicas. Ele chegou a conjecturar isso aí. Mas aí surge o grande físico, o Wolfgang Pauli, austríaco. Ele conjecturou que existe uma partícula que carrega essa parte de energia faltante. Aí o físico italiano Enrico Fermi chamou essa partícula fantasma, né, que ninguém via, né, de neutrino. Então tá aqui, ó. É antineutrino aqui, com o beta menos, e beta mais é o neutrino. É o Ni barra e o Ni, sem barra. Então, ele em 1930 conjecturou isso aí, o Wolfgang Pauli. E a física ficou assim. Conjecturaram uma partícula que não tinha sido detectada, e para salvar o princípio de conservação da energia, que é sagrado. Ela só foi detectada em 1956 pelos físicos Rayleigh e Cowens, com experimentos em reatores nucleares. 26 anos para essa partícula neutrino, antineutrino, ser detectada. Durante 26 anos ficou apenas uma partícula hipotética, que carregava a energia que faltava no balanceamento energético. Vamos ver um exemplo de reação nuclear, ó, beta menos. Ao thório, 90 prótons, 234 a massa atômica dele. Ele transforma protactínio 91, ó. O número de prótons aumentou. Só pode ser o quê? Que o nêutron transformou em próton.
Para conservar a carga, aqui é 90. Do outro lado tem que ter 90. Então é 91 menos 1. Então aqui um elétron menos. 234 mais 0. 234. E a energia que está aqui, o balanceamento energético, é levada pelo neutrino. O antineutrino aqui. Utilizando isso aí. Resolveu o problema da radiação beta. Estava complicado isso aí. Então é o próton transforma em nêutron, o nêutron transforma em próton. E emite mais uma partícula antineutrino ou neutrino que carrega parte da energia faltante. Então tem uma lei para a emissão de elétrons, né? Ó, quando um átomo emite uma partícula beta, nesse caso aqui, ele aumenta o número atômico, ó, aumentou o número atômico e mantém sua massa, que é o número de próton mais nêutron. Conclusão, é o nêutron que transforma em próton mais elétron negativo. Lei para pósitrons, ó, quando um átomo emite uma partícula beta mais, quer dizer, o pósitron, o elétron positivo, ele diminui o número atômico e mantém sua massa atômica. É o próton transformando em um nêutron mais pósitron. Interessante aqui, ó lá. Aqui. O fósforo 30, ele transformou em silício 14, ó lá, diminuiu o número atômico dele, a carga, é carga 15, virou 14. Conclusão, ele emitiu, né, o próton virou nêutron, emitiu uma carga positiva. Ó, 15 é igual mais 1, 14, 15. 30 mais 0, 30. Né? Manter a conservação da carga e a conservação da massa. Interessante isso aí. E mais o neutrino. O neutrino é convencionado para o elétron positivo e o antineutrino para o elétron negativo. Então, nessas equações nucleares temos o neutrino representado pela letra grega Ni e Ni barra, o antineutrino. Partícula de massa quase nula e carga zero. O antineutrino é uma partícula especial, merece um vídeo, né? Ela é uma partícula muito fundamental na física nuclear. Curiosidade, ó. O potássio 40 que nós temos no corpo humano. O corpo humano tem bastante potássio, né? Tem na batata, tem na banana. E no corpo humano esse potássio 40 é um emissor beta que nós temos no corpo humano. Ó, o potássio 40, ele transforma em cálcio 40. 21, o cálcio é 22. Então ele tem que emitir um elétron menos, ó, menos 1, 0. E mais um antineutrino. Vendo aqui, ó, 40 é 0 mais 40, balanceamento de massa, 21, balanceamento de carga. 21 é igual a menos 1 mais 22. É isso aqui. O potássio 40, ele emite também, aqui foi beta menos, o beta mais. Dá uma porcentagem, né? A maior é essa aqui. Então o corpo humano emite beta mais, beta menos, neutrino e antineutrino. Coisa maluca, hein? Se alguém falar que o ser humano emite beta mais, beta menos, antineutrino e neutrino, o pessoal vai achar que você é doido. A meia-vida de 1.248 bilhões de anos. Uma meia-vida longa, né? Ele também emite beta mais, nesse caso aqui. Outra coisa, nós temos no corpo humano o carbono 14, um dos isótopos que ele emite beta menos. O carbono 14 ele vem na origem da atmosfera, aí forma CO2, os animais respiram, as plantas respiram CO2 e mantém uma taxa de carbono 14 no corpo. Depois que ele morre, ele deixa de respirar, então deixa de comer também. Aí a taxa de carbono 14 vai diminuindo. Então é interessante que dá um processo para medir objetos biológicos, né? Múmias, árvores, cuja até 60 mil anos, porque a meia-vida dele é de 5.730 anos. 10 meia-vida cai bastante, ele já é pouquinho no corpo humano, aí 10 meia-vida cai menos ainda, então já começa a cair, né? Perdendo a precisão. Carbono 14, ó, 6 prótons, ele virou nitrogênio 14, 7. Da onde esse 6 virou 7? Então ele criou, na verdade, o que é? É um nêutron que transformou em próton. Olha lá, emitiu menos 1 aqui, ó. A carga, 7 menos 1, 7.
14014. E mais um antineutrino, carbono 14, que temos no corpo humano. Interessante, né? Serve de relógio biológico, radioativo. Né? Quando a gente morrer daqui 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 cai a metade do que nós temos hoje, vivo. Propriedades, ó, da partícula beta. A partícula beta são elétrons negativos ou positivos, emitidos por átomos radioativos, tanto naturais como artificiais. São barrados por uma pequena folha de 1 milímetro de alumínio de espessura ou plástico. Ele tem, como são elétrons, tem poder de penetração na matéria pequeno. Podem ser detectados pelo detector Geiger-Miller com janela aberta. O detector Geiger-Miller, que ele tem uma janela aberta, você consegue medir beta, né? Se você fecha a janela, fica só gama, beta-gama. Por isso que o detector Geiger-Miller é beta-gama. E produz danos biológicos em células humanas, dependendo da sua atividade. O emissor beta, ele produz danos biológicos dentro do corpo humano, ou na superfície, dependendo da sua atividade. É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!